Boa noite para você, boa noite para todos que estão sintonizados e ligadinho no melhor e no maior programa de toda a internet, programa Top Show Brasil. E a partir deste momento, ao vivo para você, com patrocínio da GIC e também com oferecimento da Fibra Móveis, o programa mais assistido da internet, o programa mais querido, e muito obrigado por todos vocês estarem comigo, programa Top Show Brasil. Olha, para você que está chegando hoje pela primeira vez, hoje nós temos aqui convidados no programa Top Show Brasil, convidados ilustres, como toda semana nós temos, né? E hoje nós vamos falar assim, de luzes, vamos falar de anjos, vamos falar de mentores, vamos estar iluminados, um programa muito bonito, que eu quero que você acompanhe conosco e que você possa participar também, mandando para cá a sua pergunta, a sua indagação, para o nosso convidado que eu vou apresentar daqui a pouquinho para você. Antes, eu quero agradecer imensamente a todas as pessoas que têm contribuído para que o programa Top Show Brasil tenha toda essa repercussão com o prêmio que nós ganhamos em 2013, sendo o programa mais assistido pela internet. Então, eu, Vaguinho, você que está chegando hoje e não me conhece, muito prazer. E eu agradeço muito. Eu, Vaguinho, à frente, apresentando o programa e agradecendo a audiência de todos vocês. Muito, mas muito obrigado mesmo pelo programa, tá certo? Muito bem. Para que a gente possa falar hoje do programa, que eu disse que anjos estariam aqui, semana passada eu falei que hoje nós estaríamos iluminando o programa, e com toda certeza, pois hoje nós estamos recebendo, e eu tenho uma grande alegria e muita satisfação de receber a Cristina Longa. Cristina, muito obrigado por você estar no programa Top Show Brasil, Cris. Obrigada pelo convite, Vaguinho, o prazer é meu. Olha, a Cristina daqui a pouquinho vai nos falar tudo sobre isso. A Cristina é uma terapeuta e nós vamos sempre poder falar com ela através de você, mandando as suas perguntas para cá também, tá certo? Antes de começar a falar com a Cristina, vamos falar de uma coisa muito gostosa. Está chegando a Páscoa, então vamos falar de Ofner. Dá uma olhada nesse vídeo que está conosco também, a Ofner do Brasil. E dá uma olhada, que delícia. Mais la veuve pas que c'est lui qui m'apporte un œuf, deux œufs, trois œufs, qu'un de ça, un œuf, deux œufs, trois œufs, qu'un de ça. O chocolate Ofner está com nova fórmula, mais cremoso, irresistível, igualzinho ao chocolate suíço. Mas pode pedir em português mesmo, tá? Páscoa é Ofner. Olha, muito bem, Páscoa chegando para você e você não pode deixar de ter na sua casa a Ofner. Ofner.com.br, você vai encontrar bem próximo da sua casa uma loja para você poder ir lá, fazer suas compras para a Páscoa, né? E também convidar o Vaguinho, por que não, né? Faz aquele domingão, almoço gostoso e convida o Vaguinho para a gente poder ir lá e estar junto da Ofner e a gente degustar tudo isso com você com muito carinho. Ofner.com.br, o melhor chocolate do Brasil, com toda certeza, tá certo? Muito bem, vamos começar o nosso programa. Cristina, olha, muito tempo que eu queria você no programa. Cristina, a gente tem há muito tempo insistido para você vir e hoje nós temos esse presente divino, né, Cris? Obrigada, Vaguinho. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, Cris, assim se eu posso chamar você, claro, claro. A Cristina é uma terapeuta, né, Cris? Ser terapeuta, terapia, hoje faz parte em muitos setores de nossas vidas, né? Eu diria até em todos os setores profissionais, de casa, sim, amoroso e etc. Sim, a terapia é essencial, né? É difícil para você hoje ser isso? Você tem que ser muito centrada? Bom, eu não considero que seja difícil. Eu considero que é um trabalho essencial, porque todo mundo precisa se cuidar, entender como que anda o universo emocional de cada um, né? O nosso principal propósito são os relacionamentos, né? O nosso principal desafio são os relacionamentos, e a gente se relaciona o tempo todo. Então as terapias ajudam as pessoas, no geral, a entenderem melhor a si mesmo e também entender o outro, para lidar com o outro. Então eu considero, eu adoro, é uma delícia, adoro ser terapeuta. Falar com o público, né? Você também lida com o público e é algo que você tem contigo que é de uma responsabilidade enorme, né, Cristina? Exatamente. Porque se você, uma palavra sua, um conselho teu para com essa pessoa, você pode fazer ele sorrir ou talvez até não chorar, Exatamente, né? Exatamente, porque quando a pessoa não está bem emocionalmente e ela te procura, ela está confiando em você naquele momento. Então quando você diz algo
que pode ser para a pessoa entende aquilo como uma ordem, digamos assim, existe um perigo da pessoa fazer algo, tomar uma atitude que não seja tão boa no sentido, por exemplo, de entender que ela deve ou não deve fazer alguma coisa. Então eu tomo muito cuidado para não dizer para as pessoas o que elas precisam fazer, e sim eu ajudo as pessoas a entenderem o porquê que elas se sentem de determinada forma e entenderem o que realmente elas querem fazer no coração delas, né? Porque muitas vezes, por exemplo, a pessoa ela não está satisfeita com uma situação, ela não está feliz, mas ela não consegue dizer não às várias questões da vida dela. Então, nestes momentos é que eu ajudo a pessoa a entender que ela deve procurar o caminho da própria felicidade. E o caminho da própria felicidade muitas vezes é dizer não para o outro, é se colocar, é mudar uma situação que está desagradável. Então, Cristina, tudo isso acontece. Nós poderíamos dizer que isso, você poderia enquadrar isso como uma doença ou não? Uma pessoa que hoje vai procurar uma terapia, uma terapeuta, né? Isso é classificado como uma doença? Não, não exatamente como uma doença, mas como um estado emocional onde naquele momento a pessoa não está conseguindo lidar com aquela situação, né? É doença no caso quando são, por exemplo, questões mentais, né? Onde a pessoa, por exemplo, ela lida com processos mais fortes e aí precisa da intervenção de um médico, né? Ou um médico normal, ou um psiquiatra. Mas na grande maioria das vezes, assim, o que mais acontece no consultório são os casos de insegurança, de autoestima lá no pé, onde a pessoa não consegue ver uma saída para aquilo que ela quer fazer. Então ela gosta muito de certas coisas, ela tem desejos por fazer coisas e ela não consegue sair daquilo. Então é o que mais acontece, são pessoas insatisfeitas. A terapia então seria o primeiro passo para que você não caia numa depressão e aí se tornar uma doença ou algo parecido? Seria Sim, mais ou menos excelente. Isso? Quando O primeiro passo seria buscar uma terapeuta, fazer uma terapia para poder autoconhecer, né? Exatamente. O problema, a origem do problema. Seria Exato. isso, Cristina? Eu acho que quando a pessoa percebe que algo não está bem, que ela começa a se sentir como um peixe fora d'água, seja num relacionamento, seja num trabalho dela, é muito comum as pessoas perceberem que elas detestam o que elas fazem. Quando a pessoa percebe, ela deve sim procurar ajuda, porque se ela procura logo ajuda, é muito mais fácil ela sair desse buraco. Mas o que acontece é que muitas pessoas, quando chegam, já estão assim muitos anos nesse estado, nesse sentimento, né? São pessoas que trabalham, fazem 20 anos algo que não gostam, e aí tem toda uma estrutura formada por trás, então o caminho é um pouquinho mais longo, digamos assim. Mas tudo é possível, né? A gente tem que acreditar e é possível mudar tudo. Claro. A Cristina, como aflorou isso em você, né? Porque é uma tarefa hiper difícil você falar com as pessoas, convencê-las de que o caminho correto é esse, né? Como aflorou isso na Cristina? Como é que veio toda essa... É um dom, né? É um dom. Como é que nasceu isso em você e você realmente se engajou na profissão? Então, Vaguinho, eu desde pequena, eu sempre fui muito sensível e eu tinha esse dom desde pequena de ver, de sentir, de perceber assim, o sentimento das outras pessoas, de perceber coisas que estão um pouco além. Mas quando eu era pequena eu não sabia que isso era um dom meu, né? Quando eu tinha por volta de 17 anos, eu fui procurar estudar, comecei a fazer cursos, depois fui para psicologia e aí não parei mais. Fiz um monte de curso para poder me especializar e hoje eu trabalho bastante com a área justamente das emoções, porque eu considero que é muito importante a pessoa estar bem, né? Antes de querer ajudar outro, ela tem que estar bem com ela própria. Então eu não parei, até hoje eu não parei e as pessoas me procuram por causa disso. Eu larguei a psicologia e fui procurar a terapia alternativa, porque justamente na terapia alternativa você tem condições de fazer as coisas com um processo muito mais rápido do que na terapia convencional. E então, por exemplo, eu trabalho, uma das coisas que eu faço é trabalhar com regressão. Muitas vezes em uma sessão a pessoa chega e faz e descobre algo interessante
que talvez ela só descobriria ou nunca descobriria, né, depois de muito tempo de uma terapia convencional. Nada contra uma terapia convencional, em muitos casos ela é necessária, depende muito da estrutura mental da pessoa, né? Mas você então veio numa situação totalmente diferenciada, né? Você recebeu um dom divino, que você começou a ter entidades, ou não sei como é que eu poderia dizer isso, né? A ver um mundo oculto, né? Que você tem, você recebeu isso, e daí então você começou a estudar. Você começou a se colocar para realmente saber o porquê disso. Quando eu percebi que eu tinha esse dom de entender coisas que vão muito mais além, eu fui estudar, né? Porque eu não me lembrava, digamos assim, como que funcionava esse dom. E aí eu fui fazer diversas especialidades para entender como isso funcionava comigo mesma e com os outros. E então o que eu descobri é que, na verdade, muitas vezes o fato de eu me aproximar de alguém faz com que eu sinta coisas e perceba coisas que a própria pessoa não sabe. Então, em terapia, no consultório, isso fica muito mais simples, né? Porque às vezes a pessoa fala uma coisa e eu vejo que não é bem aquilo ali. Aí eu chego lá com jeitinho até a própria pessoa perceber que não é aquilo mesmo. Isso te beneficiou muito? Ou seja, você tendo esse dom, que é algo que te trouxe, além do estudo, da faculdade, de você se formar, isso te ajudou muito para entender o que é e o que são as pessoas? Sim, exatamente, porque muitas vezes eu percebo coisas que a pessoa, por exemplo, já houve casos onde a pessoa tentou dizer algo que não era bem aquilo, então eu sei, quando a pessoa está mentindo, eu simplesmente sei. Tem clientes que chegam no consultório e me contam só parte da história, aí eu ouço, tem mais coisas aí, não é só isso. Aí eu vou fazendo perguntas para deixar a pessoa confortável até que chega um momento que a pessoa conta, né? Então hoje você, com o teu estudo e com o teu aprimoramento, aí você conseguiu, você teve uma vertente que foi o lado espiritual que você tem, e você aí se engajou mais nisso, você trouxe isso mais, aflorou mais em você. Sim. E você aplica hoje a terapia baseado nisso? Sim, eu tenho dois pontos, né, na terapia. O primeiro ponto é que eu fui estudar ciências espirituais no geral e passei por várias religiões para entender como funcionava esse universo. Então eu estudei muito a respeito de energias e toda essa parte de terapias no geral. E é muito interessante que quando eu fazia esses cursos e essas, né, especializações, a sensação que eu tinha sempre é que eu já sabia tudo aquilo. Então, ainda tenho hoje essa sensação quando eu faço algumas coisas assim. Mas, enfim, chegou um momento onde eu percebi que aquilo que eu fazia servia para algumas pessoas, mas que outro tipo de pessoa, por exemplo, as pessoas mais mentais, não entravam muito nesse meu esquema, digamos assim, de terapia. Então aí eu fui estudar a parte da mente, fui me especializar em programação neurolinguística, toda a parte de mente mesmo, para trabalhar com essas pessoas mais racionais. E é fantástico, porque hoje em dia eu consigo trabalhar com dois tipos de pessoas, digamos, as que acreditam nessas coisas e as que não acreditam, e os resultados são muito bons. Bom, para você fazer uma terapia e você não ter a crença, o quanto isso vai atrapalhar? Se eu quiser com você uma consulta, né? Mas eu não acredito nada disso, em anjos, em guardiões, para mim isso não serve, não existe. O quanto isso pode atrapalhar na terapia com você? Nada. Ou algo parecido? Nada, isso são crenças, né? Quem sou eu para dizer que existem ou que não existem, né? Então eu respeito muito a crença do outro, é bem interessante, porque eu tenho clientes que chegam para mim e falam, olha, Cristina, não acredito em anjos, eu não acredito em nada disso, mas eu gostei de você, eu quero que você me ajude. Com essas pessoas, eu não toco no assunto assim de energias, de anjos, de mentores, porque elas não aceitam. E eu respeito isso, eu acho que é bacana respeitar isso. Então aí eu vou mais para o lado mais mental, mais científico, onde eu posso explicar muitas vezes a mesma coisa de uma outra forma. Né? Com criança, por exemplo. Com criança a linguagem tem que ser totalmente outra. E isso você pôde ter, né? Porque hoje você tem duas linguagens, né? Exatamente. Como você está nos contando. Então, dependendo da pessoa que tenha, você utiliza de uma forma normal, que seria uma terapia
normal, Exatamente, ou uma exatamente. terapia diferenciada que você usa na parte espiritual, que é um dom seu, né? Exatamente, porque, por exemplo, muitas vezes eu preciso que a pessoa faça alguns exercícios onde eu peço, por exemplo, a pessoa visualizar, imaginar algo. Tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que são extremamente racionais ou mentais, digamos assim, que não conseguem. Então, com essas pessoas, precisa ser algo mais palpável, algo que para elas seja confortável. Então, com essas pessoas eu utilizo outros recursos, utilizo muita programação neurolinguística e funciona do mesmo jeito. Na parte espiritual, Cristina, na parte espiritual, você comentou comigo e eu também li muito, e você tem um programa, a Cristina tem um programa de rádio maravilhoso que daqui a pouco a gente vai indicar para você. Na parte espiritual, você fala muito em mentores, fala em anjos, né? Sim. Onde você chegou que realmente, quem são os anjos, quem são os mentores, né? Eles existem? Eu acho que é uma pergunta que todos fazem, você deve estar hiper cansada de ouvir, mas nunca é demais responder aos nossos telespectadores, né? Fala de anjos primeiro, né? Quem são os anjos? Então, anjos são seres divinos, e é bem legal dizer aqui que não tem nada a ver com nenhuma religião, né? Se você for estudar, você vai ver que os anjos existem em todas as religiões, né? Então, assim, são criaturas divinas. A diferença é que entre um anjo e um mentor é que o anjo, ele nunca foi humano, ele nunca encarnou e ele permanece com a pessoa desde o começo da vida dela, desde o momento que ela nasce até a morte. Então, o anjo, ele funciona como um protetor. Ele te vela, digamos assim, para que você tenha a proteção dele. Só que existe um detalhe. Eles só ajudam você se você pedir. Se você não pedir, eles permanecem ao lado sem ajudar. Quer dizer que se eu não falar com o meu anjinho, então ele fica quietinho. Ele fica quietinho. Ele não faz nada. Você pode cair, pode agora, estar morrendo. Agora ele sabe que eu falo muito, então agora eu vou falar todo dia com ele. Vou entrevistar ele sempre. Exatamente. E os mentores funcionam como anjos, né? Mas o mentor ou mentora, então cada pessoa pode ter um ou mais mentores. Eles escolhem nos acompanhar para lembrar você durante a sua vida da sua missão principal. Nós temos várias missões, mas assim, da sua missão principal. Então o mentor, ele permanece não como anjo 24 horas por dia, mas em muitos momentos da vida da pessoa. Tem mentores que permanecem pouco período, por exemplo, 2, 3 anos e vão embora. Tem outros mentores, por exemplo, que ficam a vida toda. Então a diferença assim, é que o mentor já foi alguém do seu passado, na maioria das vezes, já foi alguém que conviveu com você numa vida passada, e o papel dele é te orientar. Ao contrário do anjo, o mentor, ele tenta soprar para você, digamos assim, informações, né? Então uma bem comum é quando, por exemplo, a pessoa sente uma sensação de que algo está estranho, né? Então, o que acontece? Essa sensação pode ser muitas vezes causada pelo mentor, que está colocando algo, presta atenção, sabe? Ou aquela velha historinha que você vai sair de casa e alguma coisa te diz, leva o guarda-chuva. Entendi. Ou então aquela sensação que a gente tá naquele local e, nossa, mas eu já vi, eu já passei. É mais ou menos isso? Exato. Essa é a sensação. Todos nós, eu acho que todos nós já sentimos isso, né? Nossa, eu já acho que eu já passei nesse local, eu estive, parece que já foi. Isso seria mais ou menos o mentor falando para nós, dando algum recado? Essa sensação de algo conhecido, geralmente é causada quando você já teve uma vida naquele local. Então você vai, às vezes é comum, por exemplo, você ir para a China pela primeira vez e você chegar lá e se sentir em casa, né? São momentos onde você lembra de forma inconsciente que você já viveu naquele local. Muito bem, agora entre uma curiosidade minha, e tenho certeza que você de casa também deve ter essa curiosidade. Nós falamos dos anjos e dos mentores. Sim. Né? Então os anjos, eles estão conosco, como você citou, o tempo todo, horas. 24 horas, quietinho, esperando que a gente possa pronunciar com eles. Entre o mentor e o anjo, eles se comunicam? Existe uma comunicação entre eles? Sim, existe, mas muito sutil, tá? Não como eles trabalham... Porque assim, a energia do anjo, ela é muito forte. E a do mentor nem sempre, né? Porque o mentor ainda está no processo evolutivo dele. O mentor ainda pode ser que, por exemplo, o seu mentor na próxima vida, ele encarne para
continuar o nível evolutivo, o processo evolutivo dele. Então, assim, é possível que eles se comunicam, mas não acontece o tempo todo. Entendi. Mas então, eu gostaria muito que você pudesse nos colocar como funciona, então, a proteção espiritual, né? Então, nós temos um anjo e temos um mentor. Todos nós temos. E como funciona essa proteção espiritual para nós? A proteção espiritual, ela só funciona se você estiver ligado nela, digamos assim, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo, né? A criança, quando ela nasce, ela tem uma proteção. A gente fala que ela tem um anjinho. Então, o anjinho está ali protegendo ela. Mas vai chegar um momento que essa criança, ela fica adulta e o anjo, ele toma, digamos assim, um segundo papel onde ele espera aquela criança, aquele adolescente, adulto, pedir ajuda, né? Agora nós, no mundo adulto, essa proteção espiritual, que pode vir através do anjo, pode vir através do nosso mentor ou mentora, pode vir através de conexões energéticas, por exemplo, você pode fazer mentalizações, onde você traz a energia de algo, por exemplo, como proteção para você, uma oração, né? Uma oração faz você se conectar ao Criador, isso faz você, a sua energia ficar num outro nível, e esse nível que você cria energético em volta do seu corpo faz com que você afaste energias não tão bem-vindas, né? Então funciona assim a proteção espiritual, mas para que ela aconteça você tem que pedir, né? Você vai à igreja, você reza, você acende uma vela, você faz mentalizações, você se conecta a algo. Agora, todos nós temos aquela mística que nós acendemos delas para os nossos anjos da guarda, né? E isso realmente seria uma forma de comunicação também com o nosso anjo, para que a gente possa, com certeza, de alguma forma, estar falando com ele. Sim. Acender uma vela realmente tem um fundamento? Com certeza. A conexão, ela é muito simples, né? As pessoas que complicam demais. Então, para entrar em contato com o anjo da guarda, se você acende uma vela e pensa nele, automaticamente ele já vai estar muito conectado a você. E a vela pode ser a que você tiver em casa, não precisa comprar uma vela especial, não existe nenhum ritual, né? O melhor ritual é a sua intenção. Então, se você se conecta com essa intenção e aí neste momento você, por exemplo, respira, relaxa, né? Para você ficar mais tranquilo, e aí você pensa no seu anjo da guarda, ele vai estar ali presente. E aí o seu próximo passo é conversar com ele, como se você estivesse conversando com um amigo, como eu estou conversando aqui com você. Claro. Aí você pode pedir ajuda, e aí você pode agradecer e esperar pela resposta. Eles mandam respostas, isso é muito interessante. Mas existe, Cristina, existe a possibilidade de pessoas, alguém ser órfão de um mentor ou ser órfão de um anjo? E existe essa possibilidade? Mesmo que seja uma pessoa totalmente desvirtuada, que não tenha nada, esses mentores e os anjos permanecem com essa pessoa? Então, eles permanecem, mas se afastam. Isso acontece, né? Então, pessoas que lidam com energias não tão bem qualificadas, assim, eles acabam afastando o anjo da guarda, os mentores, porque os mentores olham para essa pessoa e falam, poxa, ele está totalmente desviado desse caminho, eu vou neste momento me afastar. Mas vira e mexe o mentor vem e tenta te lembrar, né? Quando a pessoa está emocionalmente muito conturbada, fica difícil eles se aproximarem, porque em volta da pessoa acaba criando uma atmosfera energética muito densa. E essa atmosfera energética não permite a aproximação de seres mais elevados, digamos assim, que é o caso do anjo, né? Então, acontece, mas eles tentam fazer a gente nos ajudar. Uma coisa que acontece muito a respeito, por exemplo, dessa ajuda, é que entes queridos que já se foram, muitas vezes percebendo que aquela pessoa, né, um filho, uma filha, um neto, está desviado, digamos assim, eles tentam ajudar. Então, eles trazem energias para essa pessoa, muitas vezes eles tentam mandar alguém que chegue e fale alguma coisa, que ajude, para que a pessoa acorde. Muitas pessoas acordam, outras não acordam, né? A gente tem o livre-arbítrio e as pessoas respeitam, os anjos respeitam esse livre-arbítrio.
Então Muito é bem. assim que acontece. Olha, para você que está chegando agora no programa Top Show Brasil, nós estamos aqui ao vivo e recebendo hoje com muito carinho a Cristina Long, e nós estamos aqui falando de um assunto que é de sumo interesse de todos nós. A Cristina é terapeuta, mas ela aplica dentro da terapia também a parte espiritual que veio, aflorou nela de uma forma muito natural, sem ela pedir. Então ela tem hoje uma maneira especial de poder fazer isso. E olha, já avisando para você, os nossos microfones já estão abertos para que você possa enviar aqui embaixo. Você pode colocar a sua pergunta e pode direcionar a pergunta para a Cristina, ou então fazer seu elogio ao programa. Eu quero que você fique à vontade para poder interagir com o programa Top Show Brasil, com o Vaguinho e com nossa convidada, que é a Cristina. Faça a sua pergunta, ela com toda certeza responderá para você nas minúcias, para que você possa entender todo esse campo, tudo o que ela aborda sobre o lado espiritual, a terapia com o lado espiritual e a terapia também comum, a terapia que nós todos conhecemos, né? Então são os dois lados, de acordo com a sua necessidade, a Cristina faz o trabalho, né, Cristina? Isso mesmo. E para você receber uma pessoa, exige algum preparo antes? Essa pessoa tem que estar de alguma forma ou não? Não, O tratamento se inicia de imediato? Se inicia de imediato, basta a pessoa querer. Então ela chega até mim, eu faço muitos tratamentos, inclusive à distância, eu trato bastante pessoas de fora do país, e então eu mantenho um contato com essas pessoas por e-mail, pelo Skype, por telefone. Então, na verdade, basta a pessoa querer para começar. Para que essa pessoa tenha um resultado e ela possa ter um êxito no tratamento, quais as exigências que você faz? Ela tem que realmente cumprir o que você pede? Ela tem que mudar completamente, Cristina? Então, esse é um assunto interessante. É assim, quando a pessoa chega e ela precisa realizar uma mudança, é necessário que ela esteja disposta a mudar, né? Eu costumo dizer sempre lá na rádio, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai obter os mesmos resultados. É necessário que você mude. Muitas vezes a pessoa sabe que ela precisa mudar, mas ela não tem coragem, ela tem medo, porque para enfrentar essa mudança, ela tem que enfrentar muitas vezes situações, pessoas, sem contar que a mudança em si, ela implica em fazer coisas diferentes, e isso muitas vezes é assustador para a pessoa, porque o desconhecido sempre está por trás, né? Quando você faz algo que você conhece, aquilo tudo é confortável. Quando você se coloca para fazer algo diferente, se torna algo desconfortável. Então, o que eu coloco para as pessoas é assim, aos poucos, a pessoa chega e eu vou colocando situações onde, dando sugestões para a pessoa, para ela fazer, olha, faça isso, faça aquilo, e a pessoa vai fazendo. Mas, claro, é necessário que ela mude, que ela faça a parte dela, eu faço a minha, ela precisa fazer a dela. Ela tem a lição de casa para fazer? Exatamente. Então é assim, mais ou menos isso. Não adianta você ir lá e falar, não, a Cristina vai resolver o meu problema. Na verdade, a terapia, né, Cristina, a gente sabe que 95% é você que tem que se autoajudar. Já fala, né? É uma autoajuda. A Cristina, a terapia, com toda certeza, se eu estiver errado, você me corrige, né? A terapia, ela vai te colocar, ela vai te orientar com todo o conhecimento dela. E a Cristina, em especial, porque ela tem um dom diferenciado, veio com algo que realmente faz com que ela tenha todo esse know-how que nós fomos conhecer, e realmente é maravilhoso. Ela tem um lado espiritual que também faz uma orientação para ela e que ela transmite para você, né? Dentro das terapias que você tem, as pessoas que você recebe, quais são os casos mais aguçantes que você recebe? Seria a depressão? Primeiro, a pessoa chega ao ápice, que é a depressão, e depois fala, não, agora eu vou procurar alguém. Seria isso? O mais comum é baixa autoestima. São pessoas que não conseguem fazer aquilo que elas gostariam. É mesmo? Porque elas não acreditam nelas Mas mesmas. aí uma curiosidade, a baixa estima, aí a pessoa está muito gorda ou algo parecido ou não? Também, muitas vezes tem a ver com o corpo, outras vezes tem a ver com o trabalho, outras vezes tem a ver com relacionamento. Pode ser voltado a qualquer situação. Então isso é o mais comum. Digamos que, eu diria, 95%, 97% dos casos que eu atendo, a primeira coisa que eu tenho que mudar na pessoa é isso, é mostrar para ela que ela tem um valor, que ela pode fazer as coisas, né? Que ela não é menos que ninguém.
Então seria uma reeducação, quase isso? Exatamente. Para que ela possa se Exatamente. encontrar, que ela possa se eu achar de uma preciso forma. convencer a pessoa de que ela pode. E para convencer a pessoa que ela pode, eu uso diversas ferramentas, porque falar só não adianta, né? Muitas vezes a pessoa sabe, ela já leu 20, 30 livros a respeito e ela não conseguiu fazer a mudança. Então, na verdade, eu vou em pontos onde o bicho pega, digamos assim. Então, eu pego, por exemplo, pontos na infância, faço perguntas, os anjos me mostram, os mentores me mostram coisas, e eu vou fazendo perguntas para a pessoa através de questionamentos mesmo, e aí eu vou buscando onde estão os pontos, mostrando isso para as pessoas e curando, digamos assim, todo o passado. O tipo de terapia, ela sempre deve ser individual? Ou existe uma terapia também que é aplicada para casal, entre o casal? Ou ela tem que ter prioridade, ela dá o melhor resultado sendo individual? Depende muito, né? Dá para fazer terapia em grupo, dá para fazer terapia de casal, dá para fazer terapia mãe e filho, é comum, mas cada um precisa, dentro do grupo, digamos assim, trabalhar individualmente. Existe a parte onde você trabalha em conjunto, você cumpre tarefas um com o outro, mas existe a parte que pertence à pessoa. Então, né, nesses momentos, a pessoa precisa fazer o trabalho sozinha. Muito bem, Cristina. Além de você ter o consultório, você também tem um programa de rádio que você faz. Isso, né? Na Rádio Mundial. Na Rádio Mundial. Isso. Por que ir para a rádio? Isso foi um pedido? É um desejo seu? Alguma coisa de realização sua? Eu sempre senti que eu precisava fazer algo assim em relação à mídia. Fiquei 7 anos fora do Brasil e aí quando eu voltei o ano passado, uma das coisas que eu tinha como projeto, digamos assim, era ir para a rádio. Então procurei a rádio, fui até a rádio. E hoje você tem um programa que é diário o programa? Não, é semanal, todas as sextas-feiras, 2h30 da tarde. Às 14h30, então? Isso. Aí pode... Qual a rádio que é que você falou? Rádio Mundial 95.7. 95.7, ó, você pode sintonizar e também ouvir lá a Cristina. Também recebe lá? Você também recebe ligações, atende convidados? De vez em quando convidados e sempre recebo ligações. As pessoas me ligam para perguntar sobre os mentores, sobre os anjos, que nem fazer esse tipo de perguntas. Que nem... Agora, quando uma pessoa quer se proteger, né? Então eu tenho meu anjo, não estou falando muito com ele, e o mentor também não. Existe alguma coisa que você possa passar para os nossos telespectadores? Um tipo de proteção, quando eu quero me proteger contra algo espiritual ou algo parecido? Sim, existem diversas formas de proteção, né? A principal é a proteção emocional. Porque assim, quando você acredita que alguém ou algo está fazendo algo para você, você acaba ficando suscetível a tudo que acontece. Então, por exemplo, quando você acredita que fizeram algo para você, tudo vai virar isso. Fulano fez isso para mim, fulano me olhou com aquela cara e está me desejando algo ruim. Então você entra nesse universo e aí você acaba ficando mais sensível às coisas, você atrai aquilo que você não quer. Então, o que eu diria que a primeira coisa para se proteger é começar a entender que você é o principal responsável por tudo que acontece na sua vida. Quando você entende isso, você já tem uma proteção. Mas enfim, você pode acender a vela para o seu anjo da guarda e pedir para ele te proteger. Sempre que você acender a vela para o anjo da guarda, ela dura essa proteção em torno de 12 horas. Então, se você, por exemplo, trabalha num lugar onde tem muitas energias, você se sente muito cansado, o ideal seria que você a cada 12 horas renovasse essa proteção. Se você estiver no trabalho e não puder acender uma vela, feche os olhos, pense no seu anjo da guarda, que dá na mesma. Essa proteção que falamos, né? Muitos podem entender que seria uma proteção no âmbito geral. Seria mais ou menos isso ou não? Ou eu vou atravessar uma rua, aí não, eu estou protegido contra um assalto ou algo parecido? Ou só um psicológico, mentalmente, energético? Não, pode ser para qualquer coisa. Por exemplo, você pode pedir proteção antes de fazer uma viagem, antes de fazer uma cirurgia, antes de fazer qualquer coisa. Então, você pode pedir especificamente a proteção. Quando a gente pede a proteção, a gente cria, digamos assim, uma conexão com essa proteção.
E é como um escudo que forma em volta da gente. Você fica mais protegido, literalmente. E só que esse escudo, ele começa a se dissolver depois de um determinado tempo. Por isso que é necessário que você refaça toda a sua proteção. Olha, muito bem, para você que está aí sintonizado no programa Top Show Brasil, hoje nós estamos recebendo a Cristina Long e estamos falando de terapia. Então, estamos falando aqui de uma forma diferente, que a Cristina aplica a terapia também espiritual e também ao consultório dela de uma outra forma, né? Olha, eu quero falar com você agora de um produto 100% brasileiro, um produto que todos nós gostamos muito e que está aqui no programa Top Show Brasil também, Vinícola Salton. Eu quero que você preste atenção nesse vídeo para que você possa ter Salton na sua festa e na sua casa também. Vinícola Salton. Dá uma olhada no vídeo. Olha, Vinícola Salton, então, para você, um produto 100% nacional, melhor vinho do Brasil, e também a Vinícola Salton agora conquistando a Europa, conquistando o mundo aí com um vinho de primeiríssima qualidade e um produto nacional. Nos orgulha isso, né? Então, para você conhecer e ter um vinho de extrema qualidade na sua mesa, na sua festa, Vinícola Salton. É só entrar no site salton.com.br e você vai poder conhecer, vai poder saber onde comprar, adquirir o melhor vinho do Brasil, Vinícola Salton, para você, tá certo? Muito bem. Cristina, Oi. Vidas passadas, o quanto isso pode influenciar na minha vivência de hoje, no que eu passo de hoje? O que isso pode vir de uma vida passada, hoje influenciar no meu cotidiano? Depende, né? Então, por exemplo, um caso comum, vou citar um caso comum onde uma vida passada pode interferir. Se a pessoa teve uma vida passada onde ela morreu traumaticamente, por exemplo, pode ser que nesta vida essa lembrança seja ativada em forma de medo. Então, são pessoas, por exemplo, que têm medo de algo e que não têm ideia porque que elas têm aquele medo. Então, isso pode ser um caso específico de uma lembrança de uma vida passada. Pode ser também pessoas que não têm motivo nenhum para não gostar de alguém, por exemplo, mas que sentem uma antipatia tremenda por alguém, né? E você procura, na sua mente, a pessoa procura na mente dela para tentar entender por que eu não vou com a cara de fulano, por que eu me sinto tão mal perto daquela pessoa. Então, isso também pode ser um caso de vida passada, onde existe a lembrança inconsciente daquilo e aquilo atrapalha a pessoa. Você também trabalha com a regressão, né? Isso. Também faz a regressão. O quanto a regressão ela pode ajudar uma pessoa? E o que é a regressão? De que forma é aplicada? Então, a regressão, é chamada regressão de memória, faz com que a pessoa entre conscientemente em lembranças passadas. Essas lembranças, elas podem ser de, por exemplo, anos atrás, onde a pessoa pode regredir para a infância, para dentro do útero. A pessoa se sente lá dentro do útero, né? A pessoa se sente que está dentro do útero da mãe, antes do nascimento e outras vidas. Então, assim, é bem comum pessoas que têm um sentimento por algo ou tem alguma coisa que elas não sabem resolver e elas regridem e descobrem o motivo. Quando elas descobrem o motivo, aquilo passa a não ter mais sentido naquele momento, nessa vida, né?
Então, é assim que funciona a regressão. É bem interessante. É interessante. Agora, mas por que deveria aflorar isso em nós, né? De uma vida passada, para poder, talvez, me atormentar nesta vida, né? Isso vem de uma forma natural ou... Aí eu vou te fazer uma pergunta, né? Eu particularmente. Karma. Isso é o karma? Isso seria mais ou menos... É isso? Não acontece de propósito, assim. Não existe isso de você lembrar automaticamente de algo que aconteceu com o propósito daquilo atrapalhar a sua vida. Isso não existe, tá? O que existe é que muitas vezes a pessoa acessa de forma inconsciente a lembrança. E aí aquilo passa a fazer parte do consciente dela e acaba atrapalhando, né? A respeito do karma, karma na verdade é um processo de reequilíbrio. Algo que você fez precisa ser reequilibrado. Para reequilibrar, você precisa simplesmente entender o que você fez, entender o seu papel e, digamos assim, redimir, né? Então existem essa coisa de karma, ela é bem mal entendida, na verdade, entre as pessoas. Mas o ponto principal é que tudo que você faz volta para si mesmo, um dia, né? É a lei que a gente fala, a lei do retorno, né? Exatamente. Então realmente isso nós podemos realmente frisar com todo o teu conhecimento espiritual e de estudo, você pode frisar que isso realmente... Com certeza. E tem um aspecto bem interessante sobre essa lei. Quanto menos a pessoa souber a respeito dessa lei, ela continua suscetível, mas o retorno kármico, que é chamado de retorno kármico, ele demora muito para voltar. Então, muitas vezes a pessoa entra numa enganação de si própria, onde ela faz algo e ela acha que aquilo não tem não tem nada perigoso em relação a isso. Então, a pessoa, por exemplo, rouba alguém, continua roubando e acha que está tudo bem. Só que lá na frente ela vai ter esse retorno, de alguma forma. Às vezes não necessariamente na mesma moeda, mas de alguma forma volta. E quando uma pessoa começa a estudar essas leis, principalmente energéticas, quanto mais conhecimento uma pessoa tem, mais rápido esse retorno volta. Às vezes é imediato. Isso também poderia ser eu poderia praticar isso, não só físico, né? Mas também mentalmente, eu também ofender, isso também é incluso? Na verdade, é assim, se você tiver a intenção de prejudicar alguém, a intenção, ela volta para você. Eu não preciso, então, praticar o ato. Só pensei, eu quero que você tropique, caia e quebra o dedo. Sim, você pode fazer isso. Entendi. Se você aprender a fazer isso, você faz. Isso é magia, né? Isso é magia. Existe a magia branca, existe a magia Mas não na magia, eu digo assim, só mentalmente eu pensei, isso já pratiquei um mal para essa pessoa e isso deve vir um retorno, ou eu tenho que confirmar, eu tenho que praticar algo que realmente é ruim para que isso, a lei do retorno, venha para mim? Então, funciona assim, é o que eu falei, depende da sua intenção, mas quando você tem a intenção mental, pensando em alguém, de prejudicar alguém, então você imagina como um cano, um fio, entre você e essa pessoa. Cria-se um cordão energético, essa conexão. Então, a energia sai de você e chega na outra pessoa, certo? Tem um efeito na pessoa, dependendo da pessoa, dependendo do nível de proteção que ela tiver, dependendo do nível de abertura que ela tiver. Mas, independente disso, esse mesmo cano, esse mesmo cordão energético, ele volta. Então, sempre volta para você. Agora, o quanto da minha energia, vamos supor, o Vaguinho é um cara extrovertido, alegre, nada faz mal a ele. Uma pessoa chega até a mim com uma energia totalmente negativa, né? Onde que eu posso influenciar? Ele pode me negativar, essa pessoa pode me negativar, ou se eu estiver bem com o meu mentor e com o meu anjo, eu estou imune dessas... Funciona assim, depende do seu grau de consciência. Quando você tem consciência de que outras energias existem, que pessoas podem te influenciar, digamos, você adentra a um lugar, uma sala onde está cheio de pessoas e uma delas é muito negativa, a sua consciência faz com que você não entre na mesma sintonia que a outra pessoa. E aquilo que a pessoa diz ou faz acaba não te afetando. Quando você não tem consciência, o que é muito comum, as pessoas não têm consciência, então elas vão, por exemplo, passear num shopping e voltam carregadas, voltam muito cansadas. Isso acontece porque a pessoa funciona mais ou menos, muitas vezes, como uma esponja. Ela sai pegando tudo porque ela não sabe se proteger, ela não sabe colocar o limite.
Então isso acontece. Seria é o bem caso, comum. então, eu vou sair, eu vou para um local de concentração de grande público, eu pedi a proteção que nós falamos antes, e eu pedi essa proteção ao meu anjo, ao meu mentor. Isso, você pode se proteger dessa forma. Uma forma de se proteger, por exemplo, se você se aproximar de alguém que você tem certeza que tem uma energia ruim, digamos, porque você já se aproximou dessa pessoa num outro momento e já sentiu isso, algo muito prático a se fazer é cruzar os braços e, se possível, as pernas. Isso faz com que você feche sua energia, geralmente a energia que vem do outro entra por esse plexo. Então, quando você cruza, você está fechando, você está evitando que não entre tanta energia de uma vez em você. Então, essa é uma das dicas que eu dou para que você se proteja. Agora, muitas vezes não dá para ficar assim o tempo todo, né? Sim. De braços cruzados. Então, a consciência a respeito disso já faz você... Como você colocou, é um ponto principal entre nós, de captar energias boas e energias É um ruins. chakra, É um chakra? são 3 dedos acima do umbigo. Nós temos vários chakras, mas esse é o chakra por onde entra todas as energias que vêm de fora, no geral. E a única maneira, então, seria de proteger dessa forma, cruzando os braços. Não, existem Mas muitas maneiras. Ah. Mentais, a pessoa pode imaginar, por exemplo, uma nuvem colorida, mentalizar uma nuvem colorida na cor azul. O azul protege, ele tem uma propriedade de proteção, para quem acredita. Pode Claro. chamar o anjo, depende muito da pessoa, do Agora, momento. todos nós, Cristina, todos nós temos as nossas funções, trabalhamos, temos um dia muito agitado, né? Todos nós temos uma missão, né? Ah, sim. Todos nós temos realmente uma missão a cumprir na Terra, nós somos determinados, nós temos um caminho a seguir. O propósito principal das pessoas, no geral, é aprender a se relacionar. Quando a gente se relaciona com o outro, a gente evolui. Quando a gente deixa de se relacionar com o outro, a gente foge dos relacionamentos, quando algo não está bom e você evita o outro, você está fugindo dessa missão de se relacionar. Mas cada pessoa tem a sua missão principal. A sua missão principal sempre tem a ver com algo que você deixou de realizar numa vida passada ou ao longo de algumas vidas passadas e que você veio com esse propósito. Então, cada um tem a sua missão individual, né? Tem pessoas que vêm para estudar, tem pessoas que vêm para ajudar, tem pessoas que vêm para fazer algo específico. Agora, reforçando, né, você fala de relacionamento, né? Uhum. Muito bem entendido, é num âmbito geral, né? De relacionamento, não é só relacionamento, Sim, isso. namoro, só É em verdade. casa, pai, mãe, não. Não, é no um geral. âmbito geral, você se relacionar bem com o seu chefe, que é um chato, né? Eu me relacionar bem com a minha equipe aqui de produção, que é tudo um chato, né? Me enchem demais, estão colocando lá, falta tanto tempo, são tudo chato. Então o relacionamento seria isso, né, Cris? No âmbito geral, de você ser uma pessoa bem relacionada, de você ter isso e passar boas energias, né? Isso é muito interessante, porque as pessoas, quando elas têm um problema, isso significa que a pessoa tem algo que ela não consegue resolver, ela coloca a culpa no outro. É meu chefe, é meu pai, é minha mãe, é meu marido, é meu irmão, é meu filho, é sempre o outro. Quando a pessoa está um pouquinho mais emocionalmente estruturada, ela começa a entender que ela tem um papel nesse relacionamento. Então, ela deve fazer pelo menos os 50% dela. Se ela fizer os 50% dela, ela já vai estar resolvendo uma grande parte. Esses dias eu peguei uma cliente que tem uma questão com um dos amigos no trabalho e eu ensinei algo para ela onde ela precisaria olhar para essa pessoa de uma outra forma e tentar fazer algumas coisinhas um pouquinho diferente. Ela chegou para mim e falou: Cristina, tudo mudou. Então, assim, ela fez a parte dela. Ela estava simplesmente vendo o outro como um inimigo o tempo todo, né? Quando ela percebeu que o outro não é um inimigo e que ela pode mudar uma coisinha aqui, ali, para outra pessoa também se sentir um pouco melhor e assim eles se relacionarem, tudo muda. Muito bem, olha, muito obrigado por você que está aí assistindo o programa, por todos seus amigos. Nós estamos recebendo muitos e-mails aqui, Cris. Eu vou ler um e-mail da Patrícia, né? Uhum. A Patrícia está dizendo que gostaria de saber muito sobre a mentora. Gostaria muito de saber da minha mentora, qual a minha missão nessa vida e se estou no caminho certo. Patrícia, muito obrigado pela audiência. É possível você responder isso para a Patrícia?
Olha, eu costumo responder quando eu ouço a pessoa, ou vejo a pessoa, ou através de foto, ou através da presença mesmo. Aí eu consigo fazer essa conexão. Mas a própria Patrícia pode fazer esse treinamento. Qualquer pessoa pode treinar esse contato com o próprio mentor e o próprio anjo. É uma das coisas que eu ensino, né? Eu tenho um treinamento que dura 3 meses, onde eu ensino a pessoa a fazer essas conexões, essas e outras. Então, muito bem, Patrícia. Então, olha, ela pode sim. Daqui a pouco nós vamos passar todos os contatos da Cristina para que você, Patrícia, possa contactá-la, você possa conversar com ela e como ela nos explicou no início do programa. Ela também faz a terapia à distância, mas pelo que ela pratica, ela tem que ouvir você ou ela tem que te ver através de uma foto ou algo parecido para que ela possa aplicar também o lado espiritual que é aguçado nela, para poder te orientar e te fazer tudo o que você precisa, né? Mais perguntas aqui, nós temos a Ivone. Ivone, muito obrigado por você estar conosco, né? Porque a Ivone está perguntando assim, porque vejo pessoas que já morreram. Ah, tá. Ela está dizendo que ela vê pessoas que já morreram. E numa situação dela, o que isso ela deve fazer? Então, isso é comum, né? Pessoas que veem outras pessoas que já morreram, espíritos. Meu Deus, se eu ver, eu saio correndo. Tem as pessoas têm Mas muito existe medo. um tratamento, uma terapia para que isso Então, a possa pessoa cessar? ou ela desenvolve isso para entender como isso funciona, ou ela fecha, digamos assim, o corpo energético dela para que ela não veja mais. O fato da pessoa ver não significa que ela é evoluída, porque as pessoas confundem um pouco isso, né? As pessoas acham que as pessoas que veem são super evoluídas e tudo mais, e não significa isso. Significa que ela tem um canal aberto para isso. Então, esse canal precisa ser reorganizado. No caso dela, ela precisa aprender como lidar com isso para que no dia a dia isso não atrapalhe a vida dela, porque muitas vezes atrapalha. Muito bem, Ivone, daqui a pouquinho então você vai ter todos os contatos da Cristina e ela vai poder te orientar e te ajudar a fazer com que isso que você tenha seja algo benéfico para você, que não se torne algo que não sirva, que venha atrapalhar a sua vida, tá? Muito bem, mais mensagens chegando, muita gente aqui, viu, Cris? Muito obrigado, Paulo. O Paulo está pedindo. Paulo, muito obrigado, viu, Paulo? Obrigado pela sua audiência, Paulo. Todas as semanas você está conosco. Muito obrigado, viu, Paulo? Agradeço muito e continue assistindo o programa. Você é uma pessoa muito especial no mundo. Muito bem, mais pessoas aqui. A presença de espíritos dificulta a saída do mundo das drogas? Ele está querendo dizer, Mateus, se isso influencia, né? Com certeza, influencia. Energeticamente, a pessoa que se droga, ela fica com a energia numa densidade específica, onde ela abre caminho para esses espíritos que estão na mesma vibração. Então, a pessoa acaba ficando mais suscetível e, pela atração desses espíritos, eles acabam sugando a energia da pessoa. Por exemplo, a pessoa que se droga e faz um buraco no braço para injetar algo, naquele buraquinho sai uma energiazinha, digamos assim, para explicar de uma forma para leigos, né? Então, eles sugam essas energias. A pessoa que fuma, né, o cigarro, as pessoas que fumavam antes de morrer, que morreram, que estão vagando por aí, que são espíritos que ainda não se encontraram, eles procuram pessoas que fumam, por exemplo, e ficam naquela nuvem de fumaça. É uma forma deles se sentirem um pouco aliviados, mas isso atrapalha a pessoa. É uma má carga, né? Uma má energia que não tem como se proteger. Então, o Mateus sempre está conosco no programa. Mateus, eu estou aguardando o seu e-mail para aquela casa de recuperação da Elohim. Né? A Elohim está te esperando lá para poder conhecer e você vir aqui no programa, viu, Mateus? É muito bom ter a sua audiência todas as semanas, né? Deixa eu ver quem mais, tem muito e-mail aqui. Tem uma pessoa dizendo aqui, a Lana está dizendo que é muito sua fã, que está adorando o programa e dando parabéns a você. Obrigada, Alana. Alana, obrigado então pela sua audiência, pelo seu carinho, pelas palavras que você está colocando aqui para nós. Eu tenho uma irmã que chama Alana. Muito bom. Cris, e as pessoas que procuram você, são pessoas já a um ponto de idade, né? Vamos dizer assim. Qual é a faixa etária? A faixa etária de idade
Não, também tem jovens toda- se preocupam, já começam a Sim, se preocupar? bastante. Bom, a faixa mais comum é a faixa adulta, assim, depois dos 35 anos, mas tem bastante jovens que procuram e pessoas bastante idosas também, é bem interessante. Então todas as pessoas Todas, têm. não tem... A nível de cada pessoa, você vai doutrinar um tratamento, você vai pedir algumas coisas e tempo. Não Com existe certeza. há 2 sessões você está bem ou mal, não, né? Isso requer um tratamento, talvez de meses ou anos. Depende muito da questão da situação. pessoa. Às vezes a pessoa tem uma questão que é bem pontual e a gente resolve aquilo numa sessão. Às vezes a pessoa tem aquela questão que está ligada a outras questões. E aí é necessário que a pessoa volte mais 1, 2, 3 vezes para que ela resolva aquilo. Mas eu deixo isso muito à vontade, assim, eu deixo para a pessoa resolver isso, eu não falo volte, né? A pessoa que decide que ela precisa voltar. O mais importante é que ela tenha consciência que ela comece um tratamento, a terapia, e que ela não pare, não abandone, Sim. e que realmente tenha a saída, o Sim. caminho, a luz que ela busca, né? Sim, se a pessoa levou tantos anos para criar, né, aquela questão, aquele problema, é uma ilusão achar que em 1 hora você vai resolver, né? Existe todo um processo de volta. Muito bem. Olha, a Paula também, viu, Paula? Muito obrigado por você estar curtindo o programa. Eu agradeço muitíssimo a sua audiência, Paula. Que toda semana você possa estar conosco, nos dando audiência, assistindo o programa e estando com o Vaguinho. Muito obrigado, viu, Paula? Está dizendo que é um lindo programa. Muito bem. Quem mais? A Renata, parabéns pelo programa e está dizendo que você é uma pessoa muito especial. A Renata. Obrigada, Renata. Né? Olha, então, agora eu vou chamar a Cris, vamos falar de construção, vamos falar de reformar, vamos falar da sua casa nova, para que você possa buscar no melhor local onde você encontra tudo. Vamos ver um vídeo? Leroy Merlin para você. Ai, mãe, eu pensando agora em colocar aqui umas almofadas com É mais do que sei, é mais que pensei, é mais que esperava, baby. Sou feliz. de um daqueles cubos pra organizar. Se a gente colocasse sou feliz. Oi. Vasinho bem bonito assim. O que você acha desse valse bem? Você é algo Você tem aquela assim, ficha redonda cromada, sabe? é tudo pra mim. Tenho sim. Ah, você pode... Leroy Merlin. Muito bem, olha, para você comprar, decorar e fazer a sua casa belíssima, muito bonita, Leroy Merlin, sempre uma loja bem próximo de você. É só acessar www.leroymerlin.com.br e você vai encontrar com certeza uma loja bem próximo da sua casa para você construir, reformar e decorar a sua casa para que nós possamos ir lá e fazer uma festa belíssima, tá certo? www.leroymerlin.com.br. Muito bem, olha, Cris, tem mais perguntas? Obrigado por todos os e-mails que nós temos recebido aqui, muitos e-mails, infelizmente o tempo urge e não dá para ler todos, mas a gente tem uma surpresa para vocês. Deixa eu ver quem mais aqui. Demônios podem interferir na regressão de vidas passadas? Quando a gente faz a regressão, uma das coisas que eu faço é pedir a proteção dos anjos, então não interferem. Não interfere. Não Quem está interfere. perguntando isso é o Samuel Borges. Samuel, obrigado pela audiência, tá certo? Muito bem. Cris, o tempo urge. Eu gostaria que você pudesse deixar o seu contato para todos os nossos telespectadores que possam querer fazer uma consulta com você, falar com você e poder resolver um problema e fazer algo com você. Claro, eu vou deixar o meu site e o meu e-mail. O meu site é www.jornadasdaalma.com e o meu e-mail é jornadasdaalma@gmail.com. Muito bem. E algum telefone, não? Eu prefiro que vocês me mandem perguntas pelo e-mail. Site, pelo e-mail. Pelo Então, e-mail. jornadas, né, no plural, jornadasdaalma.com.br, está aqui embaixo. Você está lendo, né? Você está vendo o e-mail, então você pode mandar para lá, deixa seu contato, a Cristina pega, retorna para você e vocês marcam uma consulta Exatamente. e fazem todo o procedimento. Senão não né? dou conta. Senão ela não aguenta, né? Não dá. É. Aqui, ó, se eu deixasse, vocês iriam entrevistá-la, não eu. Mas, Cristina, muito obrigado por você Obrigada estar a no você, programa Vaguinho. Top Show Brasil. Eu já fiz um convite para a Cristina. Eu pretendo que
todos os programas que ela puder estar aqui, queremos dedicar 10 ou 15 minutos do programa. A Cristina está pensando, e aí então será incorporado no programa para que você que está em casa, toda semana, no programa Top Show Brasil, tenha a presença da Cristina e possa resolver e ter todas as suas consultas e perguntas. Né, Cris? Muito obrigada, Vaguinho. Mais uma vez, obrigado, um prazer enorme conhecê-la. É uma paz grande. Anjos, eu tenho certeza que estão aqui. Obrigado, Cris. Obrigada. Olha, e para você que está em casa, então, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar aqui conosco hoje. E na próxima quinta-feira, você que gosta de pagode, olha, vem para cá, já está agendado um grupo de pagode maravilhoso. Eles estão explodindo aí em todas as rádios e vão estar aqui no programa Top Show Brasil na próxima quinta-feira, às 19h30. Agradeço muito, um beijo enorme no seu coração e fique com Deus. Até semana que vem.